Olá, hoje eu vou falar sobre Darwin e a seleção natural. Darwin foi um naturalista inglês que viveu de 1809 a 1882. E ele ficou muito famoso, pela, pela criação da teoria da evolução, que a gente conhece até hoje. E o começo de tudo foi quando Darwin, entre 1831 e 1836, fez uma viagem num navio chamado Beagle por vários países do mundo. Aqui está o roteiro, dessa viagem, os locais por onde ele passou. Ele saiu da Inglaterra e passou por várias partes da África, da América do Sul, da Oceania. Inclusive passou até pelo Brasil, pela Bahia, pelo Rio de Janeiro. Passou também em Recife. Mas um local que contribuiu muito para as teorias de Darwin foi a ilha de Galápagos, um arquipélago de Galápagos, que é um conjunto de ilhas que fica localizado a cerca de 800 quilômetros da costa do Equador. E é formado por várias ilhas, como vocês estão vendo aí. E nessas ilhas existia uma fauna muito diferenciada. Existiam animais que não haviam em local nenhum do mundo. Por exemplo, o jabuti gigante, que muita gente conhece dessa ilha. Um animal que chamou muita atenção de Darwin também, porque não existia em nenhum outro lugar do mundo. Um jabuti pode alcançar até 1,30 m de comprimento e pesar cerca de 300 quilos. Em local nenhum existe um jabuti tão grande assim. Um outro animal que influenciou muito as ideias de Darwin foi esse bichinho aqui, o tentilhão, que também era encontrado em Galápagos. Só que nas diferentes ilhas que tinha em Galápagos, esse pássaro apresentava características diferentes em cada ilha, ou em cada grupo de ilhas. Ele tinha algumas diferenças dos seus parentes das outras ilhas. E uma das principais diferenças era no bico. Os tentilhões que comiam sementes tinham um bico mais grosso, mais forte, para poder quebrar essas sementes. Enquanto os tentilhões que comiam frutos e insetos tinham um bico mais fino e menor, mais pontudo, Os que comem insetos, alguns também retiravam esses insetos de dentro das árvores, então eles precisavam ter um bico mais fino para poder retirar o inseto dentro da árvore. Isso intrigou muito Darwin, porque como é que pode em um local tão próximo haver animais tão diferentes entre si, animais pertencendo à mesma espécie, mesma família, na verdade, mesmo gênero, e com uma característica tão diferente assim, só porque eles estavam em uma ilha diferente. E aí o Darwin chamou isso com o tempo, não foi assim, ele viu isso e chamou de seleção natural, não. Depois que ele voltou da viagem, ele foi escrevendo suas ideias e chamou isso de seleção natural. Ele comparou isso muito com a seleção artificial que os seres humanos, no decorrer da história, fizeram com algumas espécies de plantas e espécies de animais, como por exemplo a mostarda selvagem, que foi domesticada pelo ser humano. Ela originou vários tipos de vegetais diferentes, como o brócolis, o repolho, a couve-flor. Isso tudo porque os seres humanos escolhiam aqueles vegetais que tinham as características que eles desejavam e faziam com que esses vegetais se reproduzissem. E com o tempo, cada tipo de vegetal foi assumindo as suas características próprias. Assim como o javali selvagem, da espécie Sus scrofa, a partir do momento que ele foi domesticado pelos seres humanos, ele virou o porco
doméstico que a gente conhece hoje, que é a mesma espécie, né, só é uma subespécie diferente. E o ser humano conseguiu transformar uma espécie em outra espécie, no decorrer de algumas centenas de anos, alguns milhares de anos. Da mesma forma que aconteceu com os cachorros, como existem várias raças hoje em dia de cachorros que vieram a partir do lobo. E aí, o conceito, né, de seleção natural, eu posso explicar para vocês através dessa imagem. Aqui a gente vê pássaros, né, comendo alguns insetos. E aí parece que eles preferem os besouros aqui, os verdes. E aí com o tempo eles só vão comendo os besouros verdes e vão sobrando somente os marrons. Então o que isso significa? Que o ambiente selecionou os besouros marrons. Então eles conseguiram se multiplicar mais. Porque a partir do momento que tinha menos besouros verdes, eles tinham menos concorrência para competir pelos alimentos e pelos ambientes. Então eles conseguiram se reproduzir mais rapidamente, até chegar no momento que só tinha besouros marrons. Então isso que é seleção natural. O ambiente, né, as características do ambiente, os alimentos disponíveis naquele ambiente, ou os predadores que estão naquele ambiente, vão fazer uma seleção daquelas espécies que combinam mais com aquele local, que apresentam características mais favoráveis para viver naquele local. E com o tempo, esses organismos com a característica favorável àquele ambiente, como a concorrência for diminuindo com o tempo, eles conseguem se reproduzir bem mais rápido, até chegar no momento que eles vão ser a maioria ali. Isso acontece também com... Hoje em dia a gente tem um exemplo dos antibióticos. No nosso corpo, né, a gente tem vários tipos de bactérias. E aí quando a gente tem alguma infecção, que é uma multiplicação acima do normal de alguma bactéria, a gente vai no médico e o médico passa um antibiótico pra gente. Só que o problema de tomar antibiótico quando você não precisa é que você acaba fazendo a seleção das bactérias mais resistentes àquele antibiótico. Então a gente vê aí na primeira imagem, tem vários tipos diferentes de bactérias. E embaixo na legenda a gente pode ver que tem o nível de resistência de cada uma a um antibiótico. As amarelas são as menos resistentes e as vermelhas são as mais resistentes. Então no começo a gente tem aí várias bactérias de vários níveis diferentes de resistência. Com o uso do antibiótico, as bactérias que têm menos resistência vão morrer. E vão sobrar só aquelas bactérias que são resistentes. E essas bactérias, como não vai ter mais a competição entre as outras bactérias pelos nutrientes, vão conseguir se multiplicar mais rápido até chegar no momento que vai ter a maioria de bactérias resistentes. E é assim que surgem novas bactérias resistentes a cada ano aí. Tem novas bactérias surgindo, bactérias mais resistentes. Esse que é o problema de você sair tomando antibióticos indiscriminadamente. Porque você vai gerar cada vez mais bactérias resistentes àquele tipo de antibiótico. E aí, voltando um pouco na história, depois de voltar das ilhas da viagem, né? Não só das Ilhas Galápagos, da viagem do Beagle, em 1836, o Darwin começou a escrever, né, as suas ideias. E só em 1844 ele concluiu seu trabalho, mas ele não publicou esse trabalho porque ele achou que não ia ser aceito pela comunidade científica, que naquela época tinha um pensamento totalmente diferente.
Até que em junho de 1858 ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, que também era um naturalista, e que pouco tempo depois de Darwin ter feito a descoberta dele, ele também fez a mesma descoberta da seleção natural. Ele também tinha feito uma viagem por vários locais do mundo, como na Amazônia, na África, e também fez um trabalho bem parecido com o de Darwin, concluindo a mesma coisa que ele sobre a seleção natural. E aí, um mês depois, os dois apresentaram juntos as suas teorias numa reunião da Linnean Society of London. Linnean vem de Linneu, aquele famoso lá da taxonomia. E aí, em 1859, Darwin finalmente publica o seu trabalho final, que é A Origem das Espécies, que foi o livro que revolucionou aí a biologia. O livro que trouxe à tona a teoria da evolução, em que as espécies não são criadas de um jeito e permanecem daquele jeito. Darwin ele desenvolveu um conceito chamado de descendência com modificação, que é, no decorrer de vários anos, vários milênios, milhões e milhões de anos, as espécies iam tendo seus descendentes, iam se reproduzindo, e aos poucos cada geração de descendentes eventualmente apresentava alguma modificação da característica dos antepassados dele. E nisso agia a seleção natural, onde os organismos que tinham umas características mais favoráveis ao ambiente que eles se encontravam iam se reproduzindo mais até eles serem, né, a espécie mais comum daquele local, ou a espécie com a característica mais comum. Então é isso. Essa foi a aula de seleção natural.